Bom, pessoal, vamos dar continuidade então aí à nossa videoaula. Hoje vamos entrar especificamente aí na presença protestante no Brasil, mas vamos retomar aí alguns pontos que são fundamentais para entendermos o encadeamento, né, da chegada dos primeiros protestantes aqui no Brasil. Bom, o historiador francês Jean Delumeau, ele falou que a ação de Lutero ela é fruto de uma angústia coletiva vivenciada na Europa do século XVI. Né? Lutero era uma pessoa angustiada, né? A pressão a qual ele vivia, né, no contexto religioso que ele vivia como um monge agustiniano, que tinha uma série de obrigações, refletia um pouco do pensamento e da vida daquelas pessoas na Europa do século XVI. A reforma, ela acontece, né, também como uma válvula de escape para essa pressão que existia em relação às atribuições, às obrigações religiosas que eram impostas pela religião predominante no período, que era o catolicismo. Então foram algumas críticas, né? A ênfase sempre é dado na questão da venda de indulgências, né? Que, digamos assim, foi a gota d'água para transbordar aquela insatisfação, né, que havia, né, não apenas por parte de Lutero, né, que fique bem claro, né, mas por tantas outras pessoas que já vinham, né, questionando, já vinham pensando, né, em pontos nos quais discordavam com a igreja hegemônica. Tanto que, né, o movimento da reforma na Alemanha, ele vai ser seguido por tantos outros movimentos, né? Destacamos, né, na última videoaula, né, o luteranismo, destacamos o calvinismo, muito importante também nesse contexto, o surgimento da igreja anglicana, mas tantas outras ali vão surgindo, né, com maior ou menor força, né, e posteriormente se incorporando, né, em ideias religiosas mais aproximadas, tá certo? É, Na sequência, né, quando nós temos aí após, né, a deflagração das reformas, nós vamos ter uma Europa bastante conturbada, né, uma Europa bastante abalada por guerras religiosas, né? A própria Alemanha vivencia essa situação, a Guerra dos 30 Anos, né, de 1618 até 1648, por questões religiosas. O principal ponto, né, é a questão religiosa entre católicos e protestantes, mas existem muitas questões políticas por trás, né, de todos esses movimentos. Então, não é à toa que logo após Lutero ali, os estados alemães independentes, né, os príncipes que vão defender a manutenção dessa fé reformada, né, eles não vão se conformar com certas imposições e restrições a eles e à sua fé, e eles vão protestar. Daí a origem do termo protestante, né, é por conta desse protesto desses príncipes reformados, né? Então aí nós temos a origem do nome protestante, que com o passar do tempo passa a designar todas aquelas igrejas que vivenciaram uma reforma. Aqui no Brasil, nós utilizamos pouco essa denominação, né? A nomenclatura mais usual, né, para definir esses grupos é a palavra evangélicos, né, que também era muito utilizado na Alemanha, na Inglaterra. Lutero preferia chamar a sua igreja, né, de igreja evangélica. Até hoje as igrejas luteranas, elas levam essa nomenclatura, igreja evangélica luterana, ou igreja evangélica de confissão luterana, que era a intenção de Lutero, aquela retomada ao evangelho, retomada aos valores e princípios originais do evangelho. Falando especificamente de Brasil, né, aqui também se utiliza muito um termo que acabou se tornando um tanto pejorativo, né, para se referir aos evangélicos, né, que é o termo crente. Né? Então, de uma maneira genérica, aqueles que não são católicos, né, e seguem as igrejas protestantes aqui no Brasil são chamados de crentes. Né? Quem não pertence às comunidades, né, utiliza essa nomenclatura com um certo tom de deboche, um certo tom pejorativo. Continuando a falar dos conflitos, né, no pós-reforma, né, nós vamos ter ali na França também uma série
de conflitos, a França oficialmente nunca vai se posicionar enquanto uma nação protestante, né? Pelo contrário, né? Os reis franceses, em sua grande maioria, vão se alinhar ao catolicismo, né? Mas há uma grande quantidade de seguidores, né, do calvinismo na França. Tá? Então, a população francesa praticamente está dividida, né? Os calvinistas franceses, né, eles vão receber uma designação um pouco diferente. Tá? Eles vão ser chamados de huguenotes. Tá? Então, os huguenotes são os calvinistas franceses. Certo? E já ali nós vamos ter, né, em 1572, né, um evento muito trágico, né, ocorrido na França, né, que foi o famoso massacre de São Bartolomeu, quando milhares de protestantes foram mortos a mando do rei, né, que por sua vez, né, na verdade, quem manipulou essa ordem, né, foi a mãe, né, do rei, a Catarina de Médici, né, que tinha uma aversão às lideranças huguenotes da França. Então havia toda uma questão sucessória, um casamento entre a princesa que era católica com um príncipe protestante, e aquele temor de que os protestantes acabassem ocupando os cargos públicos mais privilegiados. Então nós vamos ter ali na França esse massacre a um grande número de protestantes, especificamente que foram para Paris por conta da festa desse casamento. Tá? É uma indicação que eu dou a quem tiver interesse, né, em aprofundar isso daí. Uma dica interessante é assistir o filme A Rainha Margot, né, que é essa princesa que ia se casar. Esse filme ele retrata bem os acontecimentos, né, em torno. É um filme antigo, bem antigo, tá? Não sei se encontra facilmente nas plataformas, mas quem tiver a possibilidade, é uma indicação interessante. É um filme que faz um relato histórico bastante sério, bastante com uma pesquisa bem bacana. Diante disso, né, estamos aí falando do século XVI, virado para o século XVII, mas vamos voltar para o século XVI, né, e pensar o Brasil, né, onde que o Brasil se enquadra e se encaixa, né, em toda essa efervescência, né, de disputas e guerras religiosas. Então, em primeiro lugar, só retomando, né, o fato de que o Brasil foi colonizado, né, por uma nação católica. Né? Portugal se manteve católico e o protestantismo em Portugal nunca teve grandes avanços. Né? Então havia, desde da parte das autoridades políticas até a população, uma população maciçamente católica, se mantém assim até hoje. Né? E essa tradição veio para o Brasil. Né? Então o Brasil colonizado pelos portugueses é um país essencialmente católico, onde há um acordo, né, entre a monarquia, a coroa portuguesa e a Igreja Católica, né, de um acordo em que eles compartilham, né, o poder, né, nos territórios que são ocupados pela coroa portuguesa. Né? Então existe um acordo em que a Igreja é sustentada nos territórios portugueses, né, as despesas, salários, enfim, os gastos ali, é um gasto público, né, durante esse período ali colonial. Né, todas as despesas da Igreja Católica ele é bancado pela coroa. Né. Por sua vez, a coroa portuguesa ela tinha a prerrogativa de poder nomear bispos, né, interferir politicamente nos assuntos da Igreja Católica. Então há ali uma mescla de interesses políticos com religiosos, né, onde os reis e rainhas portugueses vão estar sempre intimamente ligados às autoridades religiosas católicas. Tá? Por esse motivo, não há uma abertura para o protestantismo no Brasil. Então o Brasil, que passa a ser colonizado a partir de 1500, uma colonização mais efetiva, né, que nós temos a partir de 1530, né, já com a distribuição das terras aqui em capitanias hereditárias, depois a instauração do governo geral, já desde cedo já se estabelece uma estrutura hierárquica católica, né, de autoridades católicas, junto com o primeiro governador geral do Brasil, né, enviado pelo rei de Portugal, vem junto
os padres jesuítas, né, com a função, né, de catequizar os indígenas, de trazer a população nativa para o catolicismo, né, para a conversão, né, dessa população. Então, as primeiras ações, né, religiosas que nós temos no Brasil, né, elas acontecem já nos primeiros dias do descobrimento, né, é rezada a primeira missa aqui com a chegada de Cabral, e posteriormente, à medida que Portugal coloniza, né, a região aqui do Brasil, ela vai implantando a sua cultura através de uma imposição da língua, uma imposição política, né, e uma imposição militar, obviamente, mas sobretudo uma imposição religiosa, né? O catolicismo, ele entra com força, né, juntamente com essa dominação colonial portuguesa. E onde que entram os protestantes nisso? Bom, eles entram já logo no começo também, né? Nós vamos ter o primeiro registro de presença de um protestante aqui no Brasil, já data de 1547, né? Possivelmente, a maioria dos que estudam um pouquinho daí da história do Brasil já ouviram falar de Hans Staden, né? Um alemão que por pouco não foi comido por índios antropófagos aqui, né? O Hans Staden, ele era protestante, né? Alguns biógrafos dele falam que ele era um missionário, inclusive. Vinha para a América, né? O destino dele principal não era o Brasil, tá? Eram territórios da América Espanhola, mas ele acabou naufragando e parando aqui em território Tupinambá, né? E ele se uniu aos portugueses que estavam em guerra contra os Tupinambás, e ele acabou sendo capturado. Ficou 9 meses capturado, preso, né, em uma tribo Tupinambá, e ali ele viu, né, várias práticas, né, que para ele foram escandalosas, né? A mais escandalosa foi o fato deles praticarem a antropofagia, né? Ou seja, comerem carne humana. E ele seria ele era um candidato a ser devorado, né, por esses indígenas. Lembrando, né, que essa prática da antropofagia entre os tupinambás tinha um caráter místico, né? Tinha um caráter mágico, né? Não que eles se alimentassem, né, cotidianamente de pessoas, né, de carne humana, mas eles entendiam que eles, devorando a carne do inimigo, eles adquiriam as qualidades, né, desse inimigo. Portanto, entre as culturas indígenas, né, ser devorado pelo inimigo era até mesmo uma questão de honra. Tá? E esses valores, obviamente, naquela época não eram compreendidos, né, totalmente, e os relatos que Hans Staden vai fazer a respeito desse período que ele esteve aqui entre os índios Tupinambá vai ser um relato extremamente sensacionalista, né? Ele vai vender muito livro, né, contando a experiência dele aqui. Segundo o relato dele, ele só conseguiu se libertar porque ele estava entoando cânticos religiosos, né, louvando a Deus, e isso chamou a atenção dos indígenas, né, que queriam entender o que estava acontecendo ali, que tipo de palavras mágicas eram aquelas que ele estava usando, e por esse motivo eles permitiram que ele fosse solto, e ele conseguiu sair dali, voltou para a Europa, escreveu um livro, né? Nós temos a tradução do livro dele, o título é enorme, eu não vou me atrever aqui a falar de cor, porque vou tentar colocar aqui o título, porque é um título bem grande, né? Não consegui decorar, mas as viagens, a aventura do Hans Staden se tornou muito famosa, né? E é o primeiro relato de um protestante em terras brasileiras. Tá? Em seguida, né, logo em seguida, 1557, nós vamos ter então a celebração do primeiro culto protestante em terras brasileiras. Isso no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, por ocasião da presença dos franceses em território brasileiro. Nós sabemos que a divisão das terras aqui da América foi feita entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, com aval do Papa do período, né? Mas nações como a França, como a Inglaterra, como a Holanda, não aceitaram essa divisão, né? E decidiram que iriam
fazer o possível e o impossível para também terem o direito de explorar terras aqui no Novo Mundo. Né? E assim nós vamos ter já no início da colonização a incursão de vários navios, né, estrangeiros em relação a Portugal, né, que tentam assediar aqui o território brasileiro e tentam ocupar determinados pontos. É o caso dos franceses. Esses franceses vão chegar aqui no Brasil em 1555 aproximadamente não, 1555 eles chegam aqui e fundam ali onde hoje é o Rio de Janeiro, o que seria chamada França Antártica. Né? A proposta era uma colônia huguenote, né, calvinista, no Brasil, considerando que havia toda aquela efervescência, né, de disputas religiosas no continente, né, europeu, na França, e eles vêm para cá tentar montar uma colônia protestante, né, liderados por um comandante militar chamado Vilagnon. Né? O Vilagnon, ele a princípio seguia a religião protestante, ou pelo menos tinha simpatia ao protestantismo num primeiro momento, e ele pessoalmente manda cartas para João Calvino solicitando o envio de pastores e missionários protestantes para o Brasil para realizar aí realizar os primeiros cultos, realizar as primeiras organizações, né, de uma futura igreja protestante aqui no território daquilo que seria a França Antártica. A presença dos franceses aqui vai ser muito efêmera, inclusive a relação do Vilagnon com esses pastores e esses huguenotes que chegam aqui vai ser conturbada, né? Ele vai acabar perseguindo, matando alguns, né? Vai haver ali divergências entre eles, e também não vai dar certo a implantação de uma colônia francesa, né? Tanto que os franceses vão ser expulsos já em 1560, então menos de 5 anos eles ficam aqui, né? Vão tentar novamente lá mais ao norte, no Maranhão, a chamada França Equinocial, mas também é um movimento muito efêmero, né? Eles não vão conseguir manter uma colônia no Brasil. Diferentemente, né, dos holandeses. Né? Então, já no século XVII, né, nós vamos ver ali no finalzinho do século XVI, 1580 até 1640, Portugal e Espanha vão se fundir em um único reino, né, por conta de questões sucessórias, enfim, não vou entrar nos detalhes dessa questão, mas há a chamada União Ibérica. Né? E a Espanha, tradicionalmente, era uma rival da Holanda. A Holanda tinha acordos comerciais com Portugal, mas era completamente avessa à Espanha, uma vez que o território da Holanda pertenceu no passado à Espanha, enfim, eles tinham divergências ali. E a Holanda, ela, junto com Portugal, eles exploravam o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, e os holandeses faziam a revenda, o refino e a revenda do açúcar na Europa, que era um dos produtos mais lucrativos da época. Então a Holanda, uma vez que agora deveria negociar com a Espanha, né, o que seria algo inviável e talvez eles não obtivessem sucesso, eles optaram por ocupar, por tomar, né, por invadir o território, né, que no momento ali pertencia à Espanha, né, por conta dessa União Ibérica, que é a região do Nordeste brasileiro. Há uma primeira tentativa que foi frustrada na região de Salvador, na Bahia, mas eles vão ter uma tentativa mais consistente, né, mais duradoura, né, na região onde hoje é Pernambuco, Recife, Olinda, vai se estabelecer ali uma colônia holandesa. Bom, os holandeses, eles são protestantes também, em sua grande maioria, né, e uma das características, né, do governo holandês é a sua grande tolerância religiosa. Então, nesse período que nós vamos ter aqui a presença e o domínio holandês na região do Nordeste brasileiro, né, um pouco ali do que hoje é Pernambuco, mas uma área um pouco mais ampla, né, e especialmente, né, durante o governo de Maurício de Nassau, vai haver um período de tolerância religiosa muito grande, muito parecido com o que acontecia na Holanda, na Europa. E então aqui nós vamos ter, além de templos católicos, vamos ter templos protestantes, né, dos próprios holandeses, sinagogas, enfim, é um período aí de uma relativa liberdade religiosa ali, mas com ênfase, né, e apoio aos protestantes.
né? A chegada dos holandeses, né, antes de Maurício de Nassau, ela foi bastante violenta em relação aos portugueses que estavam estabelecidos aqui. Inclusive as igrejas católicas, algumas foram queimadas, outras foram expropriadas e transformadas em templos protestantes, o que já vai causar um desgaste, né, entre os católicos e os protestantes. Então, os pastores, os missionários holandeses que vêm para cá, eles têm esse desafio de aprender a língua, aprender o português, aprender a língua nativa, tá? E a gente vê alguns relatos de alguns historiadores que têm estudado bastante sobre isso, em especial a professora Elisete da Silva, né, que é uma grande autoridade no assunto, fala sobre a importância do pensamento protestante ali nessa colônia holandesa, né, o quanto se expandiu aí a presença, né, de alguns protestantes ali naquele território durante aquele período. A barreira, né, da educação, né, ela era grande, né, porque até você ter um processo de educar, né, alfabetizar, né, crianças, jovens, adultos, né, requeria muito tempo, né, e os holandeses vão permanecer cerca de 20 anos, mais ou menos, aqui no Brasil, né, e em 1654 eles já vão ser expulsos. Eles ficam aqui no Brasil de 1630 a 1654, então eles vão ser expulsos. Então a obra, né, não vai se concretizar, considerando que o protestantismo, em essência, ele é uma religião firmada nas escrituras, né, naquilo que é escrito, né? A historiadora Natalie Davis, ela cita muito isso, ela fala que o protestantismo é uma religião da escrita, né? E de fato, talvez o insucesso, né, do avanço do protestantismo, né, em terras brasileiras, né, mas que poderia ter ocorrido com esse start dos holandeses, vai encontrar essa barreira, né, que é a questão educacional, né, a questão da alfabetização dos brasileiros, né, principalmente dos indígenas. Existe um livro de uma historiadora chamada Jaqueline de Souza, e ela fala sobre as primeiras protestantes, né, no Brasil, citando os primeiros protestantes brasileiros seriam esses indígenas que foram catequizados pelos holandeses. Tá? Então, ela tem um livro bem interessante, né, Os Primeiros Protestantes do Brasil, né, e fala sobre as tribos potiguara, né, que foram catequizadas pelos pastores holandeses e que mantiveram a fé. Inclusive, alguns desses indígenas foram para a Holanda, passaram um tempo na Holanda e voltaram para cá e fundaram ali comunidades religiosas, né, calvinistas aqui em território brasileiro. E uma confirmação dessa informação é que num dos relatos do padre Antônio Vieira, né, que é um padre muito importante aí no contexto da Contra-Reforma, né, das ações da Companhia dos Jesuítas, da Companhia de Jesus, em um dos seus relatos, ele comenta, né, sobre a Genebra dos Sertões, se referindo à quantidade de protestantes indígenas no território do Ceará. Muito provavelmente esses grupos aí acabaram se retornando às suas religiões tradicionais, ou alguns provavelmente se converteram ao catolicismo. Então não houve uma manutenção dessa religiosidade protestante, mas houve esse primeiro, né, essa primeira tentativa de criação de uma igreja protestante original, né, de brasileiros, né, de indígenas brasileiros. Então nós saímos ali do século XVII, né, e aí é importante entender agora um pouquinho, rapidamente, o contexto europeu e dos Estados Unidos em relação às mudanças e às transformações do protestantismo. O século XVII vai ser um século marcado por um racionalismo, né? Nós temos ali na figura de René Descartes, traz esse pensamento, o racionalismo, que vai influenciar bastante o pensamento liberal
né, nos séculos seguintes, século XVIII, século XIX, e a igreja passa por esse processo também, o que alguns estudiosos falam, né, a respeito de uma igreja protestante que se torna extremamente fria, né, extremamente pautada em questões teológicas, né, uma igreja sem muita experiência emocional, e sim uma experiência muito mais racional, como fruto de sua época, né? E o que vem quebrar isso, né, no século XVIII são os chamados avivamentos, né? Então as igrejas protestantes sofrem aquilo que é chamado, no processo de avivamento, um movimento, né, dentro dessas igrejas, né, que buscam resgatar valores, né, mas principalmente emoções, a emoção relacionada à conversão, a emoção relacionada à adoração, né, e esses movimentos avivalistas, né, eles vão produzir, né, o surgimento de novas denominações, variantes daquelas tradicionais, daquelas originais, né? Então, por exemplo, talvez o mais característico, né, na Inglaterra, nós vamos ter ali os irmãos Wesley, né, que são anglicanos, mas que promovem, né, uma série de movimentos, né, que visam aquecer, digamos assim, aquela igreja que era uma igreja extremamente fria, a igreja anglicana. Nesse contexto vai surgir a igreja metodista, né? Então, quando nós estamos falando aí de século XVIII na Inglaterra, a gente tem que já fazer uma associação, né, ao processo de industrialização que está se estabelecendo na Inglaterra, né? Não é à toa que o historiador britânico Edward Thompson vai citar sobre os pregadores metodistas, né, nas fábricas, pregadores que trazem uma mensagem mais próxima da realidade da classe operária, uma classe operária que estava em formação ali no século XVIII. Então, muitas pessoas passam a essa conversão à religião, uma religião que não é a religião do Estado, não é uma religião mais voltada para os interesses dos proprietários, da burguesia, né? Mas sim uma religião mais, podemos usar o termo assim, mais popular, né? Mais próxima da população operária. Isso vai se espalhar pela Inglaterra, né? Vai atingir de uma maneira muito forte a Escócia, né? A Escócia que tem um movimento, a igreja presbiteriana, que é a mesma igreja calvinista, né? Mas é a igreja calvinista na Escócia, também vai passar por uma série de reformulações, né? Uma expansão missionária muito grande, então os escoceses vão ter muito esse espírito missionário, né, de levar a palavra para outras regiões, para outros países, para outros povos, né? E lembrar, né, que, voltando um pouquinho ali no tempo na Inglaterra, né, os grupos puritanos, né, que faziam frente à igreja anglicana, né, os grupos puritanos que vão ser perseguidos em diferentes contextos de governos católicos ou anglicanos, né, nós temos grupos protestantes migrando para a América, formando colônias protestantes, né, as colônias dos pais peregrinos, né, onde vão se estabelecer, né, naquilo que nós vamos ter como Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já nasce como uma nação protestante, embora haja um número grande, né, posteriormente de católicos, mas culturalmente, né, a religião protestante é a religião que vai prevalecer ali naquele território. E, consequentemente, todos esses movimentos avivalistas que acontecem na Europa também vão repercutir nos Estados Unidos, sendo que alguns desses movimentos têm origem no próprio Estados Unidos, né, e vão expandir, né? Então, os movimentos que lá no século XIX, dos grandes pregadores, né, evangelistas que vão viajar pelo país fazendo grandes pregações, mensagens de caráter confessional, né, no sentido de tentar converter, proselitistas, né, tentando converter a população a uma fé reavivada, né, vai ser muito profícuo aí nesse período, né? E uma das consequências disso é aqui, o reflexo disso
aqui no Brasil, né? Porque o Brasil vai ser um local que vai receber, né, muitos desses missionários. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima videoaula, né, que é para diferenciar aí os protestantes, o protestantismo de missão e o protestantismo de imigração. Né? Para encerrar a nossa videoaula de agora, queria só retomar um último ponto que é da história do Brasil, que é a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. Né? O príncipe Dom João, príncipe regente de Portugal, né, consegue tapear o Napoleão Bonaparte. Né? O Napoleão Bonaparte fala que ele foi o único monarca que conseguiu enganá-lo. Né? Transferiu a corte de Portugal para o Brasil, ou seja, o que isso significa? Que o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser a sede do Império Português, com a família real estabelecida aqui. Né? Isso só foi possível graças ao apoio que Portugal recebeu da Inglaterra. Então, para tudo, há uma moeda de troca. Né? É sabido da maioria de nós aí que uma das primeiras ações, né, da família real aqui, Dom João aqui, foi a abertura dos portos às nações amigas. Né? Dentre as cláusulas aí dessa abertura dos portos, tinha a tolerância, né, com outras religiões, a possibilidade, né, então o Brasil abriu a possibilidade, né, de que pessoas de outras crenças, mas aí fica subentendido que estamos falando especificamente dos anglicanos ingleses, né, que eram parceiros comerciais do Brasil nesse contexto, né, eles tinham autorização, a possibilidade deles praticarem o seu culto em terras brasileiras. Né. Havia algumas restrições, a proibição de que eles fundassem templos parecidos com igrejas católicas, ou seja, não podia ter torre, não podia ter sino, eles não deveriam pregar em praça pública, né, mas poderiam exercer ali a sua fé, a sua religião em lugares fechados entre eles, né, desde que não tentassem converter ninguém. Né, e claro que isso nem sempre acontecia, né? Muitas vezes, né, as autoridades estatais, elas fechavam os olhos para certas práticas, né? Mas é o princípio, né, de uma possibilidade de abertura da chegada de protestantes que vai se tornar cada vez mais intensa no Brasil a partir do século XIX. Mas isso é um assunto para a nossa próxima videoaula, tá bom? Então a gente se vê lá. Até mais. Tchau, tchau.